Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET número 4, a semana 4 também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, colegas, professores. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Na número 1, a gente tem o seguinte. Na imagem abaixo, vemos a primeira reunião de uma importante instituição que nasceu com o final da Segunda Guerra Mundial. Através da Carta das Nações Unidas, estava criada a Organização das Nações Unidas. O documento foi assinado por representantes de 51 países em 1945. E aí a gente tem, o logo da Organização das Nações Unidas, a ONU. E na letra A está perguntando o seguinte: quais símbolos estão presentes na logomarca da Organização das Nações Unidas e de que forma esses símbolos refletem os interesses da instituição? Então, a gente pode ver no símbolo a representação do globo e algumas folhas do que seriam oliveiras. A representação dos países simboliza que a organização pretende englobar todas as pessoas, todos os lugares, culturas e credos, e as folhas representam a paz. Então, essa aí seria a representação desse símbolo aqui, o globo terrestre, lembrando que ele está sendo representado de forma que você tem maior destaque para determinados países, é até uma problematização que a gente pode fazer, mas a ideia seria a representação de todos os países, e esses ramos, que seriam os ramos de oliveira, significariam a paz, ok? Na letra B, apresente e discuta pelo menos duas motivações que levaram à criação das Organizações das Nações Unidas, ONU, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, eu coloquei aí dois desses motivos. Impedir novos conflitos, então impedir que se acontecesse mais uma guerra mundial, e contribuir para a solução de problemas de caráter econômico, social, cultural e humanitário. Ok? Então, essas aí são as motivações para o surgimento da ONU. Agora, a próxima pergunta. Aponte as semelhanças e diferenças entre a Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, e a Organização Nacional das Nações Unidas, criada após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter aí as semelhanças e as diferenças. Então, eu trouxe para vocês o seguinte. A Liga das Nações era organizada de uma maneira bem semelhante à da atual ONU, sendo composta de um secretariado, Assembleia Geral e um Conselho Executivo. Então, essa aí é uma semelhança. Então, se organizavam aí mais ou menos de forma semelhante, ok? Agora, as diferenças. Primeira, os Estados Unidos não participaram das Ligas das Nações, então eles não chegaram a participar da Liga das Nações, mas eles participam da ONU. E a outra diferença, diferentemente da ONU, a Liga das Nações não dispunha de qualquer corpo militar, denominada Força de Paz. Então, a ONU tem essa Força de Paz e a Liga das Nações não tinha. Então, essa aí, duas diferenças, beleza? Vamos para a próxima. Como vimos nas questões anteriores, muitos propósitos levaram à criação da Organização das Nações Unidas, da ONU. Esses propósitos ainda são necessários nos dias de hoje? Reflita e registre. Sim, pessoal? Ainda existem conflitos e disputas que necessitam da intervenção da ONU. Além disso, diversas crises humanitárias e outras questões dependem de sua ajuda para a resolução. Então, a ONU ainda é muito importante, Existem conflitos que só podem ser resolvidos aí com a ajuda da ONU, além de várias crises humanitárias aí que a gente já comentou, inclusive no PET da semana passada. Na 3. Neste ano, comemoramos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já ouviu falar nesse importante documento? Como vimos, sua origem está diretamente relacionada ao final da Segunda Guerra Mundial. Após a reunião que criou a Organização das Nações Unidas em 1945, 3 anos depois, no dia 10 de dezembro de 1948, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Mais tarde, o documento recebeu o nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente tem alguns dos artigos, O artigo 1º, todo ser humano nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão, de consciência, devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade. O artigo 3 aí, por exemplo, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então esses são alguns dos artigos, o artigo 2º, o artigo 7º também são artigos importantes aí. Agora vamos à pergunta.
Quais pontos existem em comum entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita na França, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicado na ONU? Eu trouxe para vocês, pessoal, 2 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foram escritas na França. Olha só, no artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, a gente tem aí uma semelhança. E embaixo, no artigo 4º, uma outra semelhança. Olha só. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, esses artigos aí garantem a igualdade entre os homens, né, e que os direitos de um não podem se sobrepor aos direitos do outro, ok? Vamos lá, então a próxima. Segundo os dados divulgados em 2008, no relatório da Anistia Internacional, o Brasil é um dos países que mais mata defensores dos direitos humanos no mundo. Os números crescem a cada ano. Defensores do meio ambiente, dos direitos das mulheres e dos grupos mais vulneráveis são os principais alvos. Em março de 2018, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada a tiros em seu carro. Marielle era uma conhecida ativista e defensora dos direitos humanos. Como vemos, os direitos humanos possuem uma longa história e ainda hoje enfrentamos inúmeros desafios para implementá-los em nossa sociedade. Na letra A, pensando no lugar onde você mora e no contexto em que você vive, quais direitos humanos você percebe sendo desrespeitados? Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai colocar aí quais os direitos humanos que você acha que são desrespeitados na região em que você mora, na cidade, no bairro. Todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem aí as mesmas condições. Então, todos esses são direitos humanos básicos, né? Então, você vai comentar aí quais desses que você acha que não estão sendo respeitados, beleza? Agora a letra B. Após observar sua realidade, convido você a criar. É hora de exercitar a criatividade produzida através da arte, outro mundo possível. Crie um cartaz, uma apresentação artística que trate do tema dos direitos humanos no Brasil. Nele você poderá abordar algum dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos ou pensar na sua comunidade ou em como você poderia melhorar essa realidade. Exercite sua criatividade. Se for possível, envie para seus colegas, amigos e professores. Se não for possível, guarde-o para que possa ser mostrado aos colegas no retorno às aulas presenciais. Então, essa atividade pede que vocês façam um desenho, um cartaz, né, demonstrando aí alguns desses direitos humanos, com o tema aí dos direitos humanos, ou onde esses direitos estão sendo retirados, ou direitos que vocês acham que deveriam ser garantidos, né? Então, vocês podem fazer aí, colocar uma frase bem impactante, podem pegar lá um artigo daqueles que a gente leu e fazer esse cartaz aí, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Fiz uma playlist com todos os vídeos aí do PET, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!